porque esse assunto que nós vamos falar hoje, pessoal, ele é um assunto muito relevante, né, que sempre precisa ser colocado em pauta, né, que é essa questão de vendas, que é essa questão de processo de vendas, que é essa questão de negociação, né? E hoje qualquer empresa, seja ela, né, independente do segmento, precisa ter isso como pauta, né? Precisa ter isso como centro ali da sua empresa, certo? Então, com as clínicas, né, seja elas odontológicas, estéticas e tudo mais, até as médicas, né, não poderia ser deixado de fora, né? Não seria diferente, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Até ter alguns rostinhos novos, então até para colocar todo mundo na mesma linha. Essa reunião ela acontece toda sexta-feira, às 16 horas. Normalmente sou eu que faço, tá? Onde eu sempre busco trazer um conteúdo que vai ajudar vocês de alguma forma a aumentar o faturamento de vocês, tá? Hoje, no caso, a gente trouxe um parceiro. Normalmente a gente sempre traz, né? Assim que possível, sempre para tentar trazer uma novidade para vocês também, para tentar trazer uma outra visão para vocês também, né? Então, quem já está com a gente há bastante tempo já vem acompanhando aí, né? Na semana anterior nós fizemos uma outra reunião com outro parceiro também, foi bem legal, né? E hoje a gente trouxe esse parceiro, então, para estar falando com a gente sobre vendas. Vai ser mais num formato de bate-papo, tá? Mais de diálogo mesmo, ok? Então a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão de processos e dentro disso vamos trazer exemplos práticos aí para vocês de negociação, tá? E tudo mais que envolve este assunto, tá bom? Vamos deixar para vocês no final, né? Como a gente sempre faz, uma parte para vocês tirarem dúvidas, né? E colocarem aqui para a gente, de repente, dificuldades que vocês possuem na clínica de vocês, no negócio de vocês, porque aqui, no final, o nosso intuito é tentar ajudar, né, vocês, tá? Então vocês podem colocar aqui no chat, né, as dúvidas de vocês conforme for surgindo, ou também, de repente, se sentir confortável, pode colocar o som aí, ligar o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Vitor, você tá por aqui? Boa. Fala alguma coisa. Sim. Aí, perfeito, escuto perfeitamente, tá? Então, assim, só vou fazer uma introdução aqui e aí a gente já inicia, beleza? Então, assim, pessoal, esse tema de hoje, né, é um tema que todo dentista precisa vender, todo profissional da área da saúde, na verdade, todo mundo que tem uma empresa precisa dominar esse assunto, né, que é essa questão de vendas, que é essa questão de negociação, tá? Porque não basta apenas ter uma clínica bem estruturada, com tecnologia, né, com atendimento, isso são elementos muito importantes, sim, tá? Mas não adianta você, às vezes, ter um PhD, né, ter um doutorado, mestrado, tudo, né, e não conseguir colocar paciente para dentro, né, não conseguir vender para essas pessoas, né? Então, isso é muito importante, esse é o primeiro passo para as coisas acontecerem, para a engrenagem ela girar. Então, é preciso entender, né, desses processos de vendas, de negociação, de tudo que está envolvido, né, para a gente conseguir transformar esses possíveis pacientes em clientes e fazer a clínica crescer de verdade, né? Como é que a gente vai conseguir, de repente, colocar um raio-x panorâmico na clínica se não entra novos clientes? Como é que a gente vai conseguir, de repente, pagar mais para os funcionários se a gente não coloca novos pacientes, novos clientes? Como é que nós vamos, às vezes, fazer um investimento em uma especialização se não entra novas pessoas, né? Então, as novas pessoas, os novos pacientes, significa nova receita, né? Novo montante de dinheiro ali dentro da sua clínica para você conseguir fazer tudo isso girar. Agora, se não entra nada, fica bem mais difícil e possivelmente a sua clínica você pode começar a ter dificuldade. Então, tudo passa por essa etapa. E é muito comum alguns profissionais da área da saúde terem um pouco de receio sobre isso, sobre vender, né? E o trabalho é tão bonito nesse sentido de, poxa, os pacientes chegam para vocês com problemas, né? Com expectativas, com às vezes desconfortos, com dores, e vocês conseguem resolver isso. Vocês trabalham com uma questão que é, por exemplo, seja autoestima, né? Seja devolver o sorriso para uma pessoa. Então a gente não precisa ficar focando
E eu até entendo, porque às vezes essa profissão de vendedor, em algum momento, ela foi entendido que, nossa, eu estou tirando dinheiro de uma outra pessoa, foi visto de uma forma ruim, né? É igual o coaching foi, entre outras profissões também, mas a gente precisa enxergar o outro lado, né? Que, claro, tem sim uma questão financeira, mas que por meio do seu trabalho, esse paciente ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai poder voltar a sorrir, ele vai ter uma estética, né? Uma série de outros benefícios que você sabe melhor do que eu. Então, a primeira coisa é que a gente tem que tirar esse preconceito aí sobre essa questão de vendas, que não, né, é ruim, vamos dizer assim, né, que não faz sentido a gente ficar pensando dessa forma, tá? Sempre pensar que a gente está, de fato, ajudando esse paciente, tá? Então, ao longo dessa reunião, desse bate-papo, dessa mentoria que a gente fala, a gente vai mostrar alguns exemplos práticos para vocês, vamos falar sobre isso, que você pode aplicar aí no dia a dia de vocês, né, que no caso já pode, dependendo até do momento que você for atender hoje, de repente já aplicar hoje ou quem sabe amanhã, tá? A gente sempre gosta de trazer coisas práticas que foram testadas, foram validadas, lembrando que a gente tem uma clínica odontológica também, né? Hoje a Prospecta, que nós contamos com mais de 170 clínicas, isso aqui eu tô falando só na odonto, então tem muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo que a gente aprende muito com os clientes também, né? Então a gente vê, pô, o cliente está trazendo uma ideia nova, está funcionando, a gente já vai lá e traz para vocês, ou às vezes ele implementou um processo que não funcionou tão bem, e aí a gente não quer que vocês erram, né? Então a gente já vai trazendo para vocês também evitarem, de repente, de passar por essa mesma situação, né? Então aqui a gente brinca que é um clube, né? Um grupo de clínicas de networking realmente para a gente conseguir se ajudar, tá? Então fiquem bem à vontade, conforme for surgindo dúvidas aí, vocês já vão colocando que a gente vai tentando ajudar, e se a gente conseguir pegar exemplos reais do dia a dia de vocês, quem ganha no final é vocês, tá bom? Então fica com a gente até o final aí, porque de fato eu acredito que esse conteúdo vai ajudar muito vocês, beleza? Então, Vitor, antes da gente iniciar, se apresenta aí para o pessoal, só para eles entenderem um pouquinho sobre você, né? E depois a gente segue aí o nosso papo, por favor. Tá ótimo. Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer, meu nome é Vitor Santos. Hoje eu sou CEO e cofundador aqui da empresa VL Consultorias. Somos uma consultoria especializada em comercial, estratégias comerciais. E o nosso início ali, a gente tem mais de 10 anos hoje no mercado, mas o meu início ali foi muito questão direcionada para treinamento de vendas especificamente, né? Então, eu fui diretor de algumas empresas, eu também tive a minha própria empresa antes dessa, também tive outras empresas também junto. E aí, ao máximo, todo mundo que estava ao meu redor me pedia assim, cara, mas Vitor, o que você faz? Né? Aí, como é que você faz essa venda? Como é que você faz isso aqui? Como é que você conseguiu fazer isso? Então, na época também que antes de montar, por exemplo, a consultoria, eu fui gestor, gerente geral, superintendente comercial, diretor comercial, então eu tive resultados absurdos, assim, porque eu sempre pensei muito em macro, né? Eu sempre pensei muito em todo o mecanismo funcionar de maneira certa, mas eu sempre olhei muito para fora de tudo que a galera estava olhando para dentro, eu estava olhando muito para fora. E uma das coisas que a gente vai bater aqui, né, e que são cruciais para mim foi todos os projetos que eu montei, né, tudo que eu coloquei em pauta, tudo que eu comecei a fazer, e todos os meus resultados eles são baseados em estrutura, né? Porque sem estrutura você realmente não tem crescimento, tá? Então a gente começou nessa pegada de consultoria mais para treinamento mesmo, então era o treinamento focado só para comercial, treinamento de gestores, treinamento para diretores comerciais, então assim, eu comecei a dar muito isso, então participei de alguns workshops, inclusive de vendas, enfim, participei de alguns grandes eventos também, e sempre no foco de treinamento comercial. É até a hora que a gente falou assim, poxa, tá na hora da gente agora começar a montar nossa empresa, né, e falar assim, bom, agora vamos ensinar realmente empresários a como estruturar o seu time comercial, a como estruturar o seu negócio. Enfim, eu sei que a maioria de vocês aqui hoje, talvez vocês saibam a maioria dos gaps que existe hoje no negócio de vocês, mas talvez vocês não consigam botar em execução metade das coisas que vocês sabem, né, e aí entra a consultoria para isso, né, para ela ter um olhar diferenciado para o montante que você tem, não só um olhar numérico, esse olhar numérico é super importante, mas a gente avaliar um todo, né? E aí de todos os negócios. Então aí nasceu a VL Consultorias aí da necessidade que a gente enxergou no mercado de pessoas precisando do nosso auxílio, da nossa ajuda. A gente entrar e falar assim, beleza, agora a gente é parceiro de negócio, então vamos lá, seu problema é meu problema, vamos resolver junto. Né? Qual é o teu problema? É estruturação, faturamento, é comercial, como é que é? Vamos dar uma olhada na tua estrutura, vamos ver como é que tá. Então a gente começou a montar a VL Consultoria já voltada para isso.
né? Então, hoje, graças a Deus, hoje só de clínicas odontológicas também, junto com a gente, temos mais de 90, 97, mais ou menos hoje, 98, mais ou menos, clínicas aqui dentro. Então, como temos grandes redes aqui dentro com a gente já de muito tempo. Começamos a estruturar algumas redes, a gente sabe que tem até consultores, né, em algumas redes dessas aí específicas também, mas assim, é muito diferente o trabalho, porque a gente tem uma percepção diferente do seu negócio, porque a gente abraça o negócio contigo, então é muito diferente, né? A gente acaba entrando no seu negócio realmente, entendendo o seu negócio, o conceito do seu negócio, entendendo realmente o seu negócio. Não é só a gente pegar ali genericamente e falar clínica de odontologia é tudo igual, não é tudo igual, né? Na sua região ela afeta, o seu público ele afeta, né? A maneira como você tem, a quantidade de cadeiras que você tem, às vezes você quer faturar um faturamento que não cabe na sua clínica, né? E aí a gente tem que dizer para você, olha, assim, não vai, agora a gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue fazer isso se a gente passar por esse aqui, esse pilar. E a gente começar a olhar. E muitas das vezes também você montando uma estrutura onde você não tem pilares sólidos, por exemplo. Não é só na clínica de odontologia, nem clínica de estética, não da edição, mas eu estou falando de um negócio como um todo, geral. Você não construiu ali alicerces para o teu negócio, né? Não estruturou o seu negócio de fato para que ele consiga alavancar. E às vezes você está parado muito tempo no faturamento e você não entende por quê, né? Chegou num patamar onde você não consegue desenvolver mais. Você chegou num momento ali que você fala, cara, eu não consigo, eu invisto aqui, eu invisto ali, mas eu não consigo alcançar. E aí, esses gaps aí que você talvez não perceba, a gente, né, que somos técnicos, peritos nisso, a gente vai entrar junto com você, vai entender um pouquinho do que está acontecendo para poder te ajudar. Então, é exatamente isso que a gente faz hoje, é exatamente isso que é a BL Consultorias hoje, tá? Como apresentação básica, assim, para vocês entenderem mais ou menos o conceito, tá? Perfeito, boa. Então, assim, experiência tem, né? Muita. E outra, Muita. né? Você também está numa região, né? Que é o Rio de Janeiro. Sim. E assim, gente, claro, a gente tem em São Paulo, temos algumas regiões que são bem concorridas, mas assim, ó, vou falar para vocês, vender no Rio de Janeiro é difícil, viu? Todo mundo lá, gente, tem experiência de venda, tipo assim, a pessoa ela recebe muitas ligações, ela sai na rua, tem alguém vendendo para ela. Eles sofrem muito nesse sentido de ter muitas experiências. Tem até uma pesquisa, se eu não estiver enganado, que uma pessoa que mora lá, ela passa pelo menos por umas 8 a 10 oportunidades de venda, ou seja, durante o dia dela, umas 8, 10 pessoas vão tentar vender alguma coisa para elas. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a pessoa ela vai ganhando algumas experiências de como, às vezes, falar um não, né? Porque tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de falar não e coisa do tipo, e acabam até comprando algumas coisas no calor da emoção, né? Porque a venda no final ela é emoção. Mas estou falando isso para vocês porque vender em algumas regiões, de fato, é um pouco mais difícil do que outras, né? E aqui a gente está trazendo alguém que tem experiência aí numa das regiões mais difícil. Uma coisa que a gente fala é, se a gente consegue fazer funcionar nas regiões mais difíceis, aí a gente, né, consegue ter muito mais facilidade quando a gente pega algumas regiões que às vezes não tem objeções, né? Até um exemplo, uma vez eu ainda era gerente geral, né, de uma empresa, e a gente tinha uma consultoria dentro dessa empresa, onde o rapaz era do Sul, se eu não me engano, aqui a gente era do Rio e o rapaz era do Sul. Então ele vinha de uma cultura totalmente diferente, né? E assim, de uma pegada comercial totalmente diferente. E aí, quando ele falava algumas coisas com a gente, eu tinha que pegar aquilo ali, transcrever para o Carioca, né, para a equipe ali, e falar, olha só, ele está ensinando isso aqui, mas olha só, vamos botar agora para a nossa realidade, isso aqui que ele ensinou, é isso aqui que a gente vai fazer. Até o momento que a empresa falou assim, pô, mas eu estou pagando esse cara aqui, acaba que você está fazendo o trabalho dele, porque ele acaba assim, e realmente, a questão de região para região, ela afeta totalmente o seu cliente. Por isso que eu falo que não adianta a gente ter um olhar genérico e falar assim, a clínica é tudo igual, qualquer não é tudo igual, o cliente é tudo igual, não é. A gente tem regiões, inclusive você pode estar no mesmo território, por exemplo, você pode estar em São Paulo, você pode estar no Sul, mas existem regiões diferentes onde você está e que algumas coisas não vão ser bem vistas ou não vão ser bem aceitas ali para o teu público. Então você tem que identificar exatamente qual é o teu público ali e como é que o teu público ele interage com você. E aí você sabendo isso ali, você sim entende o conceito ali, você acaba entendendo o game. E aí fica mais fácil de você conseguir ter resultados. Uhum. E aqui, gente, como é um bate-papo, é importante vocês irem entendendo meio que nas entrelinhas, porque aqui eu já percebo um primeiro insight, né? Eu vejo, às vezes, muitos dentistas, muitos profissionais tentando vender para o paciente do mesmo jeito, né? Só que, assim, cada pessoa ela tem uma personalidade, cada pessoa ela tem as suas objeções, a sua vida, né, as suas necessidades, as suas dificuldades e até mesmo os seus problemas. Então não adianta a gente tentar vender para todo mundo com a mesma abordagem, com a mesma forma, porque às vezes para aquele paciente, para aquele tipo de perfil, a sua comunicação ela
tem que ser diferente, né? Então aqui já vai o primeiro insight, porque não adianta eu tentar vender para todo mundo da mesma forma. Por exemplo, o paciente de rede social e o paciente de indicação são pessoas, né, totalmente diferentes, são públicos, melhor dizendo, totalmente diferentes. Eu vou usar, sim, né, processos, tá? Mas na hora de eu me comunicar com esse paciente, precisa ser feito de uma forma diferente, né? O paciente que vem de indicação, normalmente, ele já veio, né, uma outra pessoa falou muito bem de você, às vezes já até passou valores, aquele paciente viu que o tratamento que ele fez ali funciona, né, que ele gostou, que ele ficou satisfeito. Então, o paciente, ele vem mais preparado do que o paciente de indicação, que nem sempre, né, ou que o paciente de rede social, que nem sempre ele tem as mesmas informações. Não estou falando que o de indicação não tem que saber técnicas de venda, pelo contrário, precisa, mas ele já tem mais informações e por conta disso fica um pouco mais fácil de vender. E normalmente os pacientes de indicações é onde a clínica mais tem volume no primeiro momento, até conhecer outros canais de aquisição. Então, ela vivia até um certo tempo só de indicações, né? Aí começou a esse trabalho, né, a existir esse trabalho de novos pacientes, de aquisição, e esses pacientes de rede social já se comportam um pouquinho diferente, porque ele conheceu vocês pela internet, né? Ele viu lá um anúncio pelo Facebook, pelo Instagram, às vezes pelo Google, né? E ele não tem muita informação sobre você, a menos que ele vá, pesquise e coisa do tipo. Mas ainda assim vocês concordam que ele tem pouca informação, às vezes ele viu uma imagem, às vezes ele viu um vídeo. Então, assim, ele vai ter mais dúvida, ele vai ter mais objeção, ele vai ter mais medo, né? Porque ninguém estava ali falando para ele, de alguém que ele já conhece, que já confia, falando, olha, funciona, olha, não, né? Às vezes o paciente, pelo contrário, ele tem traumas, né? Ele tem medos, muitas pessoas na odontologia anterior sofreram, né? A minha avó, por exemplo, sempre falo isso. Minha avó tirou dente sem cirurgia, entendeu? Na época dela era um outro, sem anestesia, desculpa, era uma outra pegada, entendeu? Então ela tem esse trauma até hoje, né? E para levar ela ao dentista é difícil, entendeu? Então tem pessoas que normalmente já vão ter objeções, já vão ter dificuldades, né? E tudo isso a gente precisa já ir entendendo que cada paciente é único, que as coisas, né, vão acontecendo. Vitor, o que você enxerga nessa questão? Para você também essa questão de indicação em paciente de rede social, como que a gente trata um e outro? Totalmente diferentes, totalmente distintos, tá? Um e o outro são totalmente distintos. Foi perfeita a sua colocação, exatamente assim. Mas existe mais uma atenuante, tá? A gente tem percentuais, por exemplo, de conversão diferente para cada um deles, tá? Então, em um eu tenho um percentual mais alto, o outro tem um percentual mais baixo. Por exemplo, eu não posso identificar o paciente que vem de porta, né? Um paciente que tem ali a abordagem do meu street, por exemplo, ou só que viu meu nome ali e acabou entrando para falar comigo, como cliente que vem de indicação. Que esse cliente aí, ele já tem alguém que ele confia lá dentro, então, assim, a gente geralmente a gente coloca como 70-30, né? Esse cara da indicação, ele 70% de chance de conversão nele. Por isso que é altamente problemático se você tem uma clínica hoje ou qualquer outro negócio em que você tem uma indicação de um cliente e você não consegue converter esse cliente em venda. Então, é preocupante, é um dado preocupante. Esse cliente, geralmente, é um cliente que, para a gente, ele vem mais preparado. E aí, nesse momento que a gente consegue fazer essa separação entre os clientes que vêm da minha rede social, por exemplo, o cliente que vem de porta, o cliente que vem de indicação, se a gente consegue fazer isso, a gente vai ter uma abordagem diferente para cada um deles. Agora, se a gente não organiza esse fluxo, se a gente não cria uma cadência ali, né, até de atendimento para cada um deles, consequentemente a gente vai ter problema na conversão desses clientes, porque a gente está identificando todo mundo como igual, e não é, né, e não assim, número, gênero e grau. Então, sua colocação foi perfeita em relação a isso, é a mesma coisa que eu penso. Boa, perfeito. E aqui também eu vejo duas alternativas para a gente conversar. Primeiro é referente aos indicadores, né? Sobre, então, o que eu preciso analisar, né? Como que eu vejo essa estrutura para então eu trabalhar com as etapas, com a jornada. E também acredito que dá para a gente falar um pouco sobre essa questão assim, como é vendas, né? A gente está falando de um processo personalizado, de um processo, né, muito individual. E até a avaliação do paciente mesmo, de forma geral, você não vai oferecer o mesmo tratamento para todo mundo, né? Então, cada paciente ele tem a sua necessidade. E aí, dentro dos sistemas de gestão, normalmente, tem lá uma perguntinha, como você conheceu a clínica? E quando a gente faz muito dessa consultoria, dessa análise, desse raio-x da clínica, a gente percebe que muitas clínicas não dão o devido valor para essa informação. Porque daí você consegue ter nos indicadores, qual é, né, o meu canal de aquisição que mais me traz pacientes que eu consigo fechar no dia.
Pô, porque daí eu consigo me organizar, vai vir um paciente dessa forma, a gente já consegue criar estratégias. Pô, qual que, pelo contrário agora, né, qual que é o que me gera menos conversão? Para a gente entender isso como uma oportunidade de melhoria e vamos trabalhar para a gente, de repente, se programar mais, né, fazer novas mudanças. Então, acho que dá para a gente trabalhar esses dois pontos. Então, começando com o primeiro ali, que é essa questão de repente, estruturação ali dos indicadores, né, dessas etapas ali. O que você enxerga que as clínicas, no caso, precisam se organizar para conseguir ter esses números que, de repente, vão ajudar elas? Vamos lá. Tentando dar um review aí do que você falou ali, tentando passar o mais resumido possível, né? A gente está falando de uma coisa, de algumas coisas ali meio que distintas, né? A gente está falando, por exemplo, de CAC, né? Que é onde eu consigo identificar ali qual é o meu canal de aquisição melhor para mim realmente investir mais, enfim, ou trabalhar melhor, ou trabalhar de diferentes maneiras disso ali. E esse primeiro pilar ali é um pilar super importante para essa nossa primeiro plano de estruturação, por exemplo. Então, o CAC é onde vai definir exatamente as minhas estratégias comerciais ali. Eu preciso definir, poxa, esse meu cliente que está vindo daqui, ele está me custando quanto? Né? Esse cliente que me vem daqui, ele me custa quanto? Né? E esse aqui eu estou com a conversão de quanto? Então, assim, análises que eu acho cruciais ali para a gente análise de CAC, tá? Conversão, essa aí é fundamental, então uma acaba sendo derivativa da outra, né? Acaba tendo uma junção ali. Então, a gente tem o CAC, a gente tem a conversão, que é o que vai, na maioria das vezes, isso aí eu estou falando no modo geral também, né? As empresas, elas tendem a acreditar, por exemplo, vamos falar de vendas ali, o vendedor, né? Ela tende a acreditar que o vendedor que mais vende em questão de faturamento é o melhor, mas nossa análise de especialista, não. Mostra para mim que o vendedor que melhor aproveita cada cliente, esse é o melhor vendedor para mim. Tá? Então, mais ou menos assim, uma linha que a gente trabalha esse conceito ali de entrada de leads e também desse conceito de comercial, de análise de indicativos para o comercial, né? Juntando o CAC ali, análise dentro. Então, acho que CAC e conversão são dois pontos ali que você tem que ficar sempre, um e outro, você sempre tem que dar uma analisada, dar uma olhada, porque ali é que você vai começar a ter alguns conceitos sobre como que anda cada etapa da tua venda, né? Tanto seja na entrada, né, o que a gente chama ali de trade market, que é toda a sua entrada ali, toda a sua etapa inicial do funil, é onde canaliza ali, né? E só para você entender esse conceito, né, é tão importante isso que acontece. O teu faturamento, ele só tem 3 linhas ali para ele seguir, para ele aumentar, né? Para a gente ser bem básico ali. Você tem que imaginar o teu negócio como um funil mesmo, né? E aí você tem a parte de cima, né? Funil que seria prospecção, seria esse trade market, tudo que você faz, prospecção, tanto seja de marketing, quando prospecção outbound, quando prospecção inbound, enfim, tudo que você faz, né? Indicação, a gente também trabalha com parcerias, enfim, tudo que você trabalha ali entra naquele primeiro funil. Então, ou você aumenta aquele funil ali, aquela entrada de funil ali, ou você trabalha na parte de baixo, que é exatamente a parte de ticket médio. E ali é onde a gente está falando exatamente, é onde a gente vai trabalhar melhor o ticket médio. Então, a base do teu negócio, a gente não pode aumentar aqui, que é na entrada, então a gente vai aumentar aqui. Então, o que a gente vai fazer para melhorar o nosso ticket médio? Beleza? E na outra parte é exatamente a conversão, que é a parte lá do funil, do fundo do funil. Então, o teu negócio ele só consegue ser aumentado dessa maneira. É lógico que a gente tem vários, né, caminhos para seguir até lá, mas a estrutura, né, básica é exatamente essa. Então, você tem que pensar sempre nessa estrutura, você pensando nesses pilares, aí você vai entender, cara, CAC é super importante para mim entender, então é um indicador que eu tenho que estar sempre visualizando, eu tenho que estar sempre ali buscando ali melhorar ele, né? E saber como que eu vou trazer, como que eu vou trabalhar cada lead daquele ali, cada entrada daquele, cada fluxo daquele ali, como que você vai se trabalhar daqui dentro, tá? E outra questão da conversão, tá? Ticket médio e conversão são 3 pilares ali que eu acho fundamentais para o seu negócio funcionar. Perfeito. E aí, só para a galera entender, e você pode me corrigir aí, mas o CAC, no caso, ele vai ser o custo de aquisição, tá? E aí, por paciente fechado, coisa do tipo, para você conseguir um novo cliente. Então, vocês conseguem essa informação, por exemplo, olha, qual foi o meu investimento, né, nessa ação? Pode ser um investimento, na própria rede social, pode ser um investimento em, exemplo, influencer, tá? Para vocês conseguirem ter essa indicação, como pode ser, por exemplo, um investimento, vou fazer um carro de som, uma rádio, não sei, alguma ação, mas você faz esse investimento, e aí isso me trouxe, sei lá, 5 pacientes fechados que vieram, você foi lá e identificou que vieram daquela ação. Aí você divide um pelo outro e você vai conseguir entender, trouxe esse, né, esse resultado aqui
cada paciente me custou isso. E aí você vê a informação que o vendedor passou. Pô, ticket médio de R$3.500 e eu gastei R$150 para conseguir esse paciente, faz sentido para você investir 150 para conseguir esse ticket médio? Agora podia ser o contrário, né? Às vezes você gastou 3.500 para trazer o paciente que fez uma limpeza com você, né? Então por isso que é importante os indicadores para vocês entenderem, pô, faz sentido eu aumentar, faz sentido eu incentivar essa iniciativa, não faz, né? Então assim, essas informações elas vão destinar, de repente, aonde que vai mais parte do seu esforço, do seu tempo e até mesmo do seu investimento, né? Falei certo? Falou exatamente certo, correto. Eu vou dar até uma outra dica aqui para vocês ali, que eu acho que é bem interessante ali, um insight interessante para vocês, isso é um dado recente, tá? Antigamente, a gente aqui na consultoria, a gente trabalhava com a abordagem de falar com o cliente sobre marketing, sobre trade marketing, sobre a entrada de marketing ali dele, né? A gente sempre trabalhou com 3,5% do investimento dele, tá? Direcionado para isso, para a entrada ali de leads, né? E hoje a gente está falando, hoje o mercado mudou muito, o lead ele está mais caro, então assim, está tudo, né, mais complicado de se fazer. Então, hoje a gente, essa régua já mudou ali para de 5 a 7%. Então, assim, se a gente entender isso, a gente entende, eu estou falando isso porque, como experiência, a gente pega muitas clínicas aqui do odontologia que as pessoas falam assim, quanto é que você está investindo no marketing? Estou investindo R$1.000 no marketing. Aí, beleza, quero investir R$1.000, mas eu quero faturar 300. Cara, a conta não fecha, né? A conta não fecha. Por que não fecha? Porque você sabe que o custo de aquisição hoje ele está mais alto, né? E aí você tem que entender que nesse fluxo ali, né, nesse cenário que você tem que perceber de faturamento que você quer alcançar, geralmente esse percentual ele tem que estar atrelado ao quanto de faturamento você quer atingir e não ao quanto de faturamento você tem hoje, tá? É sempre na realidade futura e não na realidade presente, não é a realidade atual que você está. Se eu me encontro com um faturamento de 100k, mas eu quero atingir 300k, então o meu investimento tem que ser relevante, né? Tem que ser direcionado para 300k e não para os 100 que eu tenho. Beleza? Só para um insight legal para vocês aí, para vocês terem como mensuração de como é importante, né? Se a sua clínica, ela vive de entrada de leads, aí todo negócio vive de entrada de leads, é muito interessante que você tenha esse dado na sua cabeça e que você tenha essa consciência de que hoje está muito mais caro de conseguir, hoje está muito mais difícil, graças a Deus ali o pessoal da Prospecta, ele consegue entregar para vocês já um lead bem qualificado ali, já é uma estrutura, já traz esse cara bem afunilado para vocês, você veja direcionado para vocês, então o quanto é difícil. E ele sabe mais do que ninguém, né, Matheus? O quanto está sendo mais complicado, cada dia mais complicado, por exemplo, a gente conseguir trazer um lead qualificado. E eu nunca vi ficar mais fácil. Nunca vi, eu só vi ficar mais difícil. E mais caro, né? Como vocês viram. Exatamente. A gente pegou lead em 2015, por exemplo, a centavos. Hoje é 20, 30 reais, assim, né? Depende da região, até mais caro. Mas, gente, muito importante isso aqui para vocês entenderem. E ele falou sobre essa questão de funil, de pensar como um funil. E tudo, né, que você puder pensar como um funil, porque, por exemplo, então, tô com dificuldade lá na ponta, que é trazer mais leads. Então, quando você separa por funil, fica mais fácil de você entender onde que está a oportunidade de melhoria. Se está faltando mais leads, o que a gente pode fazer? Não vamos, o culpado. Não, você é dono do seu negócio e você precisa sempre buscar alternativas que vão, né, no caso, te favorecer. Ficar ocupado, não está funcionando, não vai te ajudar, não vai fazer o teu negócio prosperar. Você tem que trabalhar para, isso aqui precisa funcionar. Então, o que eu posso fazer, o que todo mundo pode fazer para conseguir chegar mais leads? Então, por exemplo, gravar vídeos. Vamos gravar vídeos. De repente, igual ele falou, vamos trabalhar com outros canais, né? Por exemplo, parcerias. Qualquer empresa hoje que tem pessoas, qualquer lugar que tem pessoas, é um potencial, né, parceiro para sua clínica, por exemplo. Tem pessoas ali que devem precisar de procedimentos. E aí você vai buscando isso e você vai entendendo. Então, beleza, agora eu resolvi essa questão de leads aqui, agora tá chegando bastante leads. Aí agora vamos entender aqui como é que tá, daí agendamento, comparecimento, e aí no caso a venda, né? Aí, o problema tá na venda. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a venda? Deixa eu entender, né? Será que eu tô tratando todo mundo igual? Será que o paciente que é de Google, ele é melhor do que o de Meta? Ou é o contrário? Né? Então, a gente vai entendendo isso. Mas o primeiro passo é você ir pensando, ir mapeando, ir separando, para você, no caso, conseguir criar uma alternativa para melhorar esse resultado. O ticket médio está baixo. Então, como é que você vai saber se está baixo? Fazendo um controle, né, e entender. E como é que a gente faz para melhorar? Hoje, no caso, a área da saúde é um dos segmentos mais fáceis para você conseguir aumentar o ticket médio. Por quê? Porque o paciente chega para você com um problema. Né, ele chega com um problema. Por exemplo, ele topou se cadastrar no teu anúncio,
Não, você não obrigou ele, ninguém aqui obrigou ele. Ele viu lá teu vídeo, teu anúncio, se cadastrou por livre e espontânea vontade. E aí ele conversou com a gente e tudo mais, e a gente marcou ele para avaliação. Ou seja, ele precisou, né, passar por alguns filtros, se cadastrar no teu anúncio, topar agendar. O principal, ele teve que parar a vida dele, trabalho, pegar trânsito, que seja, e ir até a sua clínica, entendeu? E a clínica odontológica, por mais que ela seja cheirosa, estruturada, linda, né, tudo certo, se oferece lá o melhor café da cidade, para o paciente é um ambiente hostil, entendeu? Não é um ambiente que ele fala assim, nossa, hoje eu tenho dentista, vai lá feliz. Não funciona assim normalmente na maioria dos casos, tá? Então ele já vai para esse ambiente aí, não um shopping que as pessoas vão passear. Ele entra na sua clínica com um objetivo, seja porque ele tem um problema que está gerando desconforto ou de autoestima e coisa do tipo. Então o paciente ele já chega para vocês muito nesse sentido de, meu, você sabe que ele que está ali tá precisando, senão ele não viria, até que, no mínimo, algum interesse ele tem, certo? E aí, por que eu falei sobre essa questão de que é mais fácil aumentar o ticket médio? Porque uma pessoa que tá com dor, que tá com algum problema, né, o que você colocar ali, porque ela tá passando, né, por isso, e ela quer resolver. Ninguém suporta ter dor de dente, vocês sabem, acho que todo mundo aqui em algum momento já teve alguma experiência ruim. Às vezes uma urgência, aconteceu com um amigo meu, que foi muito engraçado, ele tava mexendo no celular, isso foi tipo dia 23, dia 24 de dezembro, ele tava mexendo no celular e o celular caiu no dente dele e quebrou, no dia 23 ou dia 24 ali. E aí ele tinha as festas, aquela coisa toda. E para achar algum profissional, né, que estava disponível ali, e eles cobraram muito mais caro por conta da urgência, entendeu? E o nosso procedimento, nosso tratamento é isso, né? Então, assim, o paciente ele chega para vocês com problemas. E uma outra coisa, vocês têm muitos produtos, muitos serviços para oferecer dentro de uma clínica, né? O paciente ele pode chegar às vezes com um problema funcional que a gente resolve ali com um tratamento, seja clínico, coisa do tipo, e depois eu posso já fazer oferecer um estético, né? Um clareamento, de repente um botox, né? De repente oferecer também uma prevenção para ele evitar que ele tenha problemas como esse que ele nos encontrou. Então tem muitas formas da gente conseguir aumentar esse ticket médio, diferente, por exemplo, de outros segmentos, né? É um pouco mais delicado, entendeu? Em outros segmentos. No seu caso, no caso de vocês, fica um pouquinho mais simples, porque tem muitos procedimentos que vocês podem oferecer e assim, procedimentos que vocês sabem que vai melhorar muito a qualidade, né, da vida do paciente. Não é só oferecer por oferecer, não é, porque de fato faz sentido para aquele paciente, beleza? Tem alguma coisa para contribuir, Vitor? Sim, acho que um ponto interessante que você colocou aqui, que a gente pode até usar como referência, como para eles poderiam utilizar como nessa questão de estruturação comercial também, de como que eles vão comercializar cada produto. Por exemplo, a gente está falando de produtos distintos aí, e a maneira de como vender também é distinta, tá? Então, quando é uma coisa a gente vender um procedimento e uma coisa a gente vender uma parte estética. Tá? E o que eu vejo, que eu percebo muito no time comercial, e quando a gente analisa algumas coisas, é que eles vendem igual. E não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eu vendo, por exemplo, um procedimento estético, eu não estou vendendo, por exemplo, um clareamento só. Eu estou vendendo ali a possibilidade daquele cara fazer uma live com um sorriso mais claro, tirar umas fotos com um sorriso melhor, enfim. Então, estou vendendo para ele, né, uma coisa além daquilo ali. Eu não posso vender o procedimento como um procedimento, né? Eu tenho que vender ali como um sonho, como objetivo de vida. Às vezes o cara quer fazer realmente ali, botar uma resina no dente, é um objetivo de vida dele, é uma coisa que vai chamar, é estético e tal. Então, se eu vender isso como um procedimento normal, como uma coisa cirúrgica, como algo que vai, que seria uma dor dele ali no momento, arrancar um dente, se eu vender da mesma forma, comercializar o mesmo produto, é a mesma coisa que a gente estava falando de falar, a mesma coisa com determinados clientes. É a mesma coisa. Eu tenho que vender produtos também sabendo que esses produtos eles têm que ser vendidos de forma diferente, tá? Então, eles atingem dores diferentes. Então, exatamente por isso a gente tem que ter uma distinção entre a venda de um produto e outro. Faz diferença pra caramba lá na ponta, vocês vão ver que quando vocês mudarem isso aí, a cabeça, a mentalidade de vocês para isso, talvez o time comercial de vocês vão conseguir converter muito mais vendas. Perfeito, perfeito. E aí, pegando essa linha de raciocínio já, né, vamos tentar ir para um caminho agora de formas de pagamento,
né? Então a gente pega e está falando aqui de técnicas de venda, de processo de negociação, e a gente sabe, né, que o brasileiro ele adora um precinho que cabe no bolso, né? Às vezes ele topa até pagar mais caro, desde que o valor mensal é o que cabe para ele no bolso. E aí, no final também a gente está falando de saúde, que não dá para a gente colocar o material mais barato, que tem custos envolvidos, né? Entre outras coisas. E essa questão do boleto, ela vem se tornando, né, um assunto de relevância dentro das clínicas, porque virou uma forma de pagamento que as pessoas hoje elas estão muito acostumadas, principalmente no nosso segmento. Talvez lá atrás não era algo normal, mas hoje os pacientes eles já chegam para vocês falando, você trabalha com boleto? Ou seja, né, aquele que não trabalha pode ser que venha a perder um paciente. Então, assim, qual que é né, o meu objetivo aqui para a gente trocar essa ideia? Na sua visão, tá, Vitor? Essa questão de trabalhar com boleto é arriscado para a clínica? Não faz sentido? Faz sentido? A gente tem que trabalhar, só que tem que saber como trabalhar? Qual que é a sua forma de pensar sobre isso? Vamos lá, a gente volta a bater naquela questão do público, né? Porque a gente sabe que tem públicos específicos aí, tem clínicas, localidades específicas, onde o cliente já chega perguntando exatamente pelo boleto, como você falou, né? Isso é uma dúvida que acho que a maioria dos meus clientes também tem, me perguntam muito sobre isso, mas sim, isso vai depender muito do público de cada um, tá? Mas eu acho que arriscado e sempre vai ser, porque a gente acaba não tendo muito controle nesse recebimento, né? Então, acaba que é uma coisa que foge um pouco do nosso controle, tudo aquilo que foge um pouco do nosso controle, ele acaba sendo, né, quando a gente deixa para o nosso paciente, pro nosso cliente, ele acaba ficando mais complicado para a gente ir falando de negócio, e isso é sempre mais arriscado. Só que, eu acho que feito da maneira correta, ali, por exemplo, você colocando um valor no boleto, mas o seu vendedor, ele conseguindo trabalhar, para você tirar aquele custo ali que você teria com aquele produto, né, ou teria com aquele custo de tudo que de operação, você conseguisse tirar dele ali no primeiro pagamento à vista, ali, e depois você postergar o boleto para frente, mas já tirando o seu custo de toda a operação, ou seja, aquele cliente ele acaba empatando para você caso haja uma inadimplência, tá? E depois disso você tem uma estrutura de recuperação. Como é que você tem essa estrutura de recuperação? Que é a famosa pasta vermelha, né, que a gente chama. Enfim, mas como é que está sendo feito isso, né? Como é que está sendo essa tua base de recuperação? Por exemplo, se um dos teus pilares do teu negócio é plano, né? Ou você tem um plano interno da tua clínica, né? Enfim, ou você ou terceiriza um plano, alguma espécie de plano, onde você traga uma fidelidade desse cliente, você tem que trabalhar essa cobrança de uma forma diferente, tá? Porque você tem que pensar na recorrência e não exatamente no recebimento daquele valor devido. Beleza? Então, na hora que a gente está trabalhando isso, eu acho que válido sempre porque você tem que ter N maneiras, hoje em dia você tem que ter N maneiras realmente da pessoa trabalhar, da pessoa pagar, e principalmente quando você está num lugar onde você tem um público que é esse público que realmente não tem um cartão de crédito, enfim, ou a possibilidade que quer fazer, a gente não pode também generalizar, achar que nenhum dos clientes que vende boleto, eles pagam, alguns sim pagam, e a gente não tem tanto problema, tem algumas clínicas, inclusive, que tem um número baixíssimo de unidade de pensa com boleto, que é muito difícil, eu sei que é muito difícil, né? Eu acho que a maioria de vocês enfrenta problema com isso, mas eu acho que é algo que tem que ter, mas a gente tem que ter uma maneira certa de fazer, né? A maneira correta é sempre que a gente consiga colocar, extrair o máximo ali no primeiro pagamento dele, né, do à vista, que ocupa todo um percentual nosso de custo, né? E aí, ou para frente, você consegue colocar ali. Quando você consegue fazer isso, né? Isso aí eu tô falando assim, na venda ali, você tendo o teu vendedor, ele tem que ter esse controle, né, específico de saber o quanto cada procedimento ele custa, né? É interessante você passar, porque a maioria das pessoas, dos empresários, não passam isso para os vendedores, e até um erro nesse ponto aqui, nesse caso específico de boleto, tá? Porque é interessante você saber, porque quando eu sei que, por exemplo, num procedimento que custa R$200, o meu custo operacional todo ele gira em torno de R$70, eu sei que se eu trouxer aqueles R$70, eu já paguei o custo daquele cliente ali, então o que eu colocar para frente, e mesmo na inadimplência, ele não vai comprometer a minha operação. Então, tendo esse entendimento, essa visão, ele acaba sendo uma coisa um pouco mais segura de você fazer. O que muitas clínicas às vezes acabam tomando um pouco de prejuízo, né, e às vezes tem até medo, é porque isso é padrão, tá? Eles normalmente colocaram um boleto e deixaram o boleto lá, né, e né, achou que ia funcionar sozinho. O boleto, ele funciona assim desde que tenha, né, igual o Victor falou, essa estrutura por trás, né, e também lembrar, né, então, pô, tem uma régua de contato, teu boleto, gente, coloca lá, uma semana antes, manda uma mensagem,
2 dias antes, manda uma mensagem. E assim vai, porque as pessoas esquecem, é normal, entendeu? Então, quanto mais formas a gente conseguir mitigar isso, melhor. E uma vez que você tem contrato, né, uma vez que você tem os prontuários, você tem tudo certinho ali, você consegue até recuperar esse valor, por exemplo, né? Judicialmente falando, tá? Dá para acionar, dá até para colocar num Serasa, entre outras coisas, tá? Então aí volta também de repente de analisar, né, o nome do paciente. Pô, às vezes o paciente já tem lá, às vezes ele tem um problema com uma conta de luz. Que, sei lá, foi um problema, as pessoas têm problema e às vezes tem ranço e não vai pagar aquela empresa. Mas não tem nada com clínica odontológica, pô, talvez faça sentido. Agora o cara já tem diversos problemas com clínicas odontológicas, né? Talvez não faz sentido oferecer o boleto para esse paciente, né? Então, por isso que é importante, assim, no nosso ponto de vista, é mais uma ferramenta para conseguir vender, e se é mais uma ferramenta, eu tenho interesse, porque a venda, de forma geral, ela é um conjunto de vários elementos que vai te ajudar a conseguir o sim do paciente. Então, se vai dentro dessa lógica, a gente trabalha assim, e aí a gente vai mais além, né? Porque hoje, além do boleto, nós temos as financeiras, que ajudam a gente a não ter essa inadimplência. Então, não tem por que vocês deixarem de trabalhar, seja com boleto, com as financeiras, que você vai, no caso, ficar mais seguro. Né? Então, só que cada um você vai ter uma estratégia, porque daí nisso você vai tendo vários planos B. Pô, eu tentei oferecendo o cartão para esse paciente, não consegui. Vou perder venda? Não, vou para o plano 2. Deixa eu tentar, então, né, de repente, uma financeira, porque daí a financeira, de repente, o paciente não precisa dar entrada, mesmo que ele tenha um nome sujo, dá para fazer, né, ele consegue parcelar em várias vezes. Então, pode ser uma estratégia e você recebe, por exemplo, em 2 dias úteis. É válido? Pô, não funcionou a financeira porque ele não quis. Então, de repente, eu vou no boleto. Né? Então, tem várias coisas. Então, hoje em dia, a gente vive numa era que a gente tem muitas soluções, né? Só que é difícil, às vezes, a gente não tem braço para tudo, né? E tá tudo bem, né? A gente tudo tem o seu tempo, mas a questão é um conhecimento que agora vocês possuem, e muito disso, se às vezes tá no seu problema, dentro do seu funil, você identificou que isso tá o teu problema, exemplo, lá dentro do teu funil, você tá vendo que não tá conseguindo vender, você vai atacar qual etapa? A parte de, às vezes, leads? Talvez não faz tanto sentido, tá acontecendo na conversão, então vamos ver o processo de venda, vamos ver a equipe, vamos ver treinamento, né, vamos ver a questão das financeiras, das formas de pagamento, né, então, e por isso da importância da gente primeiro começar com essa etapa aqui, porque todo o restante ele vai, né, complementando um ao outro, e tá tudo associado, né, então hoje existem diversas formas da gente conseguir resolver isso, né, seja de forma de pagamento, seja de boleto. O que não pode é, às vezes, não trabalhar por ter medo, né? Você já tem uma empresa, já se aventurou, né, em abrir uma empresa num dos países mais difíceis de questão tributária, né, insegurança fiscal, coisas nesse sentido. A gente vai ter que assumir isso. Você, quando faz um procedimento, normalmente tem lá um termo de aceite, né, para o teu paciente, que também pode acontecer alguma coisa e tal. Então é isso, gente. Só que se você tiver processos, né, bem estruturados, que foram isso que a gente colocou, você vai ter, né, sucesso nessa atividade, porque outras clínicas como a sua conseguem, não tem por que com você ser diferente, né, o boleto não escolheu você e falou, não, você vai ser o premiado, não vai funcionar. Não, a questão é que algumas clínicas têm processos e outras não, né, Vitor? O que você tem a dizer sobre isso? Exatamente isso. Se toda a tua estrutura ela está baseada só naquilo que você acredita e você não tem processos montados para nenhuma delas, esquece. A sua estrutura de negócio está totalmente errada. Então, para tudo que você tem na sua empresa, ela tem que ter, você tem que ter processos estruturados, tá? Quando a gente fala de estruturação não só do negócio, mas da equipe de vendas também, você não tem um playbook, por exemplo, para dar passo a passo para o seu vendedor relacionado a cada etapa de atendimento do cliente, de quando ele entra no teu funil de prospecção, ou quando ele entra na sua empresa até a saída dele, e depois até o follow-up dele, até o acompanhamento dele. Se você não tem isso estruturado, você não tem uma empresa sólida. E a gente, quando a gente fala disso, a gente também fala de previsibilidade, né? Qual empresa hoje consegue hoje ter previsibilidade no seu negócio? Qual clínica que consegue ter? Geralmente as mais estruturadas. Geralmente é que estão preocupadas com cada etapa. Então, se eu coloco algo na minha empresa, eu não coloquei o boleto só por botar. Eu tenho que ter o boleto e tem que ter uma estrutura por trás do boleto para mim poder me assegurar e falar, poxa, eu vou ficar dependendo, né, do meu cliente ser um bom pagador para mim poder receber. Não, qual a estrutura que eu vou montar para poder receber isso aqui? Essa forma de pagamento é interessante para mim, por quê? Como é que eu vou montar, né, um plano B caso isso aqui não dê certo, caso alguma coisa aconteça e tal. Assim, eu tenho que ter isso estruturado. Se eu não tenho isso estruturado,
provavelmente o seu negócio ele já tá começando um erro aí, né? A gente já achou mais um gap. Perfeito, perfeito. E assim, gente, hoje também a gente tá, não sei se vocês estão percebendo, cada região né, tem a sua particularidade, mas muitas clínicas, infelizmente, estão fechando. Não só muitas clínicas, tá? Pra gente não ser, né, generalista, mas muitos negócios eles estão fechando. Por quê? Vou colocar aqui no nosso exemplo da odontologia, tá? Que a gente tem um pouco mais de propriedade. Muita gente viu que é um bom negócio, seja dentista ou investidores, começaram a abrir muitos negócios, muitas clínicas, e como tudo, inflou muito, né? E aí a gente hoje está no momento de que vai separar realmente quem é bom de quem só estava ali por aventura. Porque, igual a gente falou no início, tá mais difícil, o paciente ele recebe muitas informações, todo mundo hoje, se você perguntar numa roda de amigos, você faz anúncio, normalmente muita gente vai fazer, se importa mais com marketing, então a galera tá se profissionalizando mais, né, e aí consequentemente, às vezes aquela fatia de pacientes, ela até existe, mas ela tá um pouco mais difícil de você conseguir, né, então assim, o que tá acontecendo, o que é importante ligar um alerta, de que nada normalmente fica mais fácil pra gente, as coisas só tendem a ficar mais difíceis, né? Então, ligando esse alerta é o que você está fazendo hoje, pensando no teu negócio, para você, né, se resguardar, para você criar um diferencial competitivo. Por que as pessoas vão te escolher num mundo onde está todo mundo fazendo as mesmas estratégias? Ah, porque eu tenho um bom atendimento. Legal, o outro também tem. Hoje não adianta eu abrir um negócio que eu não vou ter um bom atendimento, que eu não vou ter uma qualidade. Obviamente, isso é muito importante. Você tem que abrir um negócio já com isso, não faz sentido, né? Mas você precisa ter outros elementos também em relação a esse diferencial competitivo, porque senão, no final, né, quando você às vezes pegar uma clínica com muita estrutura, com mais caixa, com mais fluxo de caixa, que já está mais preparado, às vezes você vai ter dificuldade, né? E não estou falando de bater de frente, mas estou falando que de pouquinho em pouquinho, por exemplo, se você não faz reativação de base e o teu concorrente faz, às vezes ele vai comprar lá, porque foi feito a comunicação, chegou para ele estava com problema, ele lembra de quem? Ele vai lembrar de sempre de quem está falando com ele, não de quem, né, às vezes fez uma vez na vida, é quem está sempre ativo, né, quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa trabalhar com esse conceito também na área da saúde, né, Vitor, o que você tem a dizer sobre essa questão aí também? Então, a gente tem. É interessante a gente entender o seguinte, né? O nosso consumidor final, né? E nós, além de empresários, além de donos, além de dentistas, também somos consumidores finais. O nosso consumidor final ele mudou muito de uns anos para cá. Né? Então tá tudo muito rápido e às vezes eu vou dar um exemplo claro para vocês, acho que para ilustrar um pouco disso, né, disso tudo que a gente está falando aqui, do que o Matheus já soltou agora também, do seguinte, por exemplo, eu tenho clientes tem algumas redes, né, eu não vou falar os nomes das redes aqui, mas eu tenho algumas redes, né, que são mal vistas no mercado, né, pelo cliente, por exemplo, o cliente já olha para aquela bandeira e já fala, mas ali é ruim e tal, mas assim, eu tenho aqui clientes dentro dessas redes e que, assim, eles estão totalmente sólidos, totalmente estruturados, o faturamento deles estão indo tão bem, por quê? Porque eles implementaram uma cultura neles, né? E eu estou falando isso porque quando o Matheus falou isso agora, acabei lembrando de algumas situações aqui que acontecem aqui dentro, que aconteceram, que a gente pega de vez em quando, que é o seguinte, às vezes a sua preocupação de faturar ela é tão grande que aí você acaba esquecendo um pouquinho, né, de quem precisa realmente saber, ter certeza que seu negócio é bom, suficientemente bom, para não só voltar, não só fazer, mas também indicar, é o seu cliente. E na sua cabeça, menos é mais em questão de custo. E aí, o que você faz? Você prefere trabalhar com uma resina mais barata, de repente, do que você ter um custo um pouquinho mais elevado numa resina melhor que não vai te dar dor de cabeça, não vai dar dor de cabeça para o seu paciente, por exemplo. Falando de produtos. Então, assim, o que mais a gente pega? Então, só para ressaltar esse ponto de quanto é importante você ter uma mentalidade de que, cara, meu paciente mudou, se qualquer coisa que eu faço com o meu paciente negativo aqui agora, isso vai ressoar para mim lá fora. Então, assim, esse paciente, ele vai falar para 10, e assim, e a campanha negativa, ela é muito mais potente do que a campanha positiva, né? Então, quando a gente monta uma estrutura pensando no nosso cliente, a gente tem que trabalhar também com produtos ali que são produtos equiparados, às vezes, né, aquele gasto, falando na linguagem popular, né? Aquele gasto meio burro, né? Aquele gasto que a gente tem achando que a gente está economizando, mas na verdade não, a gente está tendo um custo muito maior, porque a gente está tendo retrabalho, a gente está perdendo lead, a gente está perdendo entrada de cliente, a gente está perdendo para a concorrência e a gente está sendo mal visto pelo mercado. Então, acho que é fundamental
dentro desses pilares que a gente está levantando aqui para vocês, que vocês tenham um entendimento de que, cara, às vezes é melhor eu ter um custo um pouquinho mais elevado aqui, porque esse custo, na verdade, não é um custo, é um investimento que vai me trazer um benefício desse cliente ser fiel, vai trazer o benefício essencial desse cliente me indicar e vai trazer o benefício de eu ter uma empresa sólida, porque as pessoas vão olhar para mim sabendo que a minha qualidade é diferenciada, sabendo que eu não só atendo bem, mas meus produtos são melhores, enfim, eu tenho uma gama de coisas que fazem com que o meu cliente se fidelize. Perfeito, perfeito. E, gente, a paciente na odontologia, a gente brinca que normalmente não tem alta. Então, o que vocês precisam fazer, e isso está muito ligado à venda, é colocar o paciente para dentro. Porque você colocando o paciente para dentro, ele conhece o seu trabalho, né? Ele realmente entende que você é bom, ele realmente vai, né, conseguir ver tudo aquilo que você estudou, que você se especializou. Agora, se você não faz isso, se ele não entra para dentro, como é que você vai mostrar que você é bom? Então, o primeiro passo é a gente colocar ele para dentro, claro, de uma forma saudável e tudo mais, para ele conhecer de fato o teu trabalho, para ele ser encantado. E aí, depois disso, tem indicações, ele compra outros serviços, né? Ninguém gosta de ficar trocando de dentista, então ele volta para fazer outros procedimentos, nem que seja uma limpeza, né? Traz amigo, traz família. Então, assim, a primeira coisa é vender. E se você não vende, você perde tudo isso, entendeu? Então, por isso que é importante, a gente não tem uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão nesse paciente, de vender para ele às vezes, né? Hoje, muitos pacientes, a gente tem aqui em média, mais ou menos, de todos os pacientes que passam na sua clínica e de primeira consulta, tá? E não fecham, somente 20% voltam. Então você está perdendo uma fatia de mercado muito grande ali. Então é entender os indicadores e tipo o que eu posso fazer para eu conseguir colocar esse paciente para dentro, porque depois eu me garanto aqui, eu tenho qualidade, ele vai me indicar, as coisas vão acontecer. Agora, se isso não funcionar, como é que ele vai saber que você é bom? Entendeu? Como é que você vai conseguir ter mais caixa para conseguir fazer mais investimento, para conseguir talvez melhorar um equipamento para você ter ainda mais técnica, né? Então tá totalmente associado. E aí, para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, já não sei se alguém tem alguma pergunta e tudo mais, vai colocando aí, qualquer coisa, senão a gente vai seguindo aqui. Mas vamos agora, Vitor, talvez falar para o pessoal com algumas. Eu sei que assim não tem uma fórmula mágica, né? Mas na questão de processo, na questão de algumas dicas do que ajuda para um fechamento de repente no dia, para o pessoal conseguir mais venda, né? Então eu vou começar aqui só para te dar uma orientação mais ou menos da linha de raciocínio, mas hoje o que a gente percebe das clínicas que mais conseguem vender, claro, a questão do processo, né? E aí dentro da avaliação, por exemplo, tem a questão do rapport, da conexão. Então, primeiro conversar com o paciente, não colocar ele já na cadeira primeiro. Primeiro tenta entender um pouquinho, a gente tem que entender para atender, né? Então você fala com o paciente, às vezes vê alguma coisa que tem em comum para vocês conversarem um pouquinho. Primeiro faz, de fato, o paciente gostar de você, né? Faz ele se sentir especial, como você gosta de ser atendido, por exemplo, né? Dá uma atenção para essa pessoa, de fato, escuta de fato essa pessoa, né? Vê como que você pode ajudar ela. E aí você vai, né, conversando ali, fez isso, beleza. Agora vai para a cadeira, faz a avaliação. Beleza, fez a avaliação, vai sempre agregando valor, de repente pôr uma câmera intraoral, né, explicando para o paciente para ele conseguir ver, né, se tiver raio-x dentro da clínica, ótimo também faz, para o paciente conseguir ver, tangibilizar, né, fez toda a análise técnica e tudo mais, agregou valor. É muito legal falar coisas que o paciente não está acostumado a ouvir, então ele vai comparar, né, normalmente ele já foi em outras clínicas. Então, pô, aqui o dentista falou uma coisa que ninguém nunca me falou. Não estou falando de coisas muito técnicas, você vai transmitir aquilo para uma criança entender, tá ok? Mas é importante você falar isso e depois você joga ele ali, né, no caso, para conversar com você, falando daí agora sobre a parte de negociação, de valores, de forma de pagamento, né? Então tem todo um processo em relação a isso e de elementos que você vai construindo, né? Usar depoimento, que você pode mostrar, é de implante, mostra um depoimento, né? É de lente, mostra um antes e depois, mostra. Olha, eu atendi aqui o paciente com o mesmo interesse que você, olha como que ficou, né? Pô, de repente eu trabalho com um manequim odontológico aqui para ele ver, para ele tocar, coloca na mão do paciente, né? Mostra de repente sua avaliação no Google, né? Meu negócio lá, olha quantas pessoas estão falando bem da gente. Então, são todos os elementos que vão estar ajudando você na hora de conseguir esse sim do paciente. Lembra que eu falei? São vários processos, são vários detalhes, né? Ter o máximo de forma de pagamento, é financeira, é cartão recorrente, é financeira de crédito pessoal, financeira de consignado, FGTS, tudo que realmente, porque se o paciente falar, eu não tenho dinheiro,
Aí você já tem como quebrar, lembra dos planos B, né? Você já tem como quebrar essa objeção, né? Então você tem que ir pensando, pô, se algo não sair como imaginado, né? Como imaginei, o que eu posso trazer de solução? Lembra? Focar sempre na solução, não no culpado. Ah, porque o Brasil está em crise. Tá, o que eu posso fazer de diferente pensando nessa solução? Né? Então são só algumas dicas para vocês conseguirem fechar com esse paciente que vai, né? Porque, como eu falei, se ele sair daí sem fechar, depois, para conseguir fazer esse paciente voltar na clínica, é um problemão. Vitor, o que você tem para contribuir aí? Vamos lá, a técnica de rapport, ela é a técnica talvez mais poderosa que a gente tem hoje, tá? Que é a questão do espelhamento do cliente, a questão de você se aproximar do cliente, interagir com o cliente de forma diferente, você conseguir ter um primeiro acesso a ele. Você não tem isso quando você senta ele na cadeira e você começa a falar parte técnica, você começa a falar de alguma coisa que ele, quando você está falando sobre aquilo, ele só está vendo passando dinheiro ali, né? A moedinha piscando no olho dele, porque ele sabe que ele vai ter um custo. Agora, quando você entra numa interação, quando você acaba conseguindo esse espelhamento, ele te dá essa abertura para isso, você consegue perceber algumas coisas, né, algumas nuances no cliente que talvez você não perceberia se você só simplesmente fizesse seu trabalho, tacasse na cadeira, fizesse a avaliação e colocasse ele para faturamento, por exemplo. Então, nessa questão, né, principalmente do espelhamento, na questão principalmente das técnicas e na questão de conversão desse paciente final numa avaliação, o que eu acho bem interessante, né, que eu dou dica aqui para os gestores, por exemplo, de clínicas aqui que a gente coloca, é o seguinte, o dentista, que ele, numa estruturação de negócio dentro de uma clínica, esse dentista que ele faz essa avaliação, ele, para mim, é o cara mais importante que tem dentro da clínica nesse panorama comercial, tá? E aí vocês vão entender por quê. Ele é o cara que recebe e recepciona esse cliente, depois ele passa por uma filtragem, é lógico, esse lead ele vem qualificado, ele passa primeiro por uma listagem, ele passa primeiro por um funil, né, que é o do marketing, ele chega aqui para a gente, tem minha recepcionista, ele tem uma CRC, então ele passa por alguns funis, ele chega nesse cara. Quando ele chega nesse cara, esse cara ali, que é o meu ponto focal da venda, e ele sendo o ponto focal da venda, a estratégia dele não pode estar simplesmente na parte técnica, nem na parte só da questão de querer vender, mas querer entender o cliente, porque e querer entrar na cabeça dele para entender exatamente alguma coisa que vai fazer com que algum gatilho, né, que vai ativar aquilo ali nele e vai falar assim, pô, caramba, eu não preciso só disso por uma questão de saúde, né, isso aqui também é algo estético também, isso aqui pode me ajudar, por exemplo, se você fala, por exemplo, né, se você vende um procedimento, né, e coloca para ele, por exemplo, por um rapaz mais jovem, né, ou até por alguém que está no mercado procurando emprego, você explicar para ele o quanto essa estética atinge, né, ele numa entrevista, se você pegar pontos ali que determinantes, né, na sua venda, estratégicos, e aí a técnica de rapport vai te dar isso, porque ela te dá essa proximidade para você identificar isso. Se você faz isso, fatalmente ali você tem mais um percentual a mais de venda, de conversão, de chance de conversão de vendas, tá? Porque você acabou tocando num ponto que talvez ali ele não tenha percebido, ou talvez ele não tenha falado, enfim, você está falando com ele de um ponto diferente daquele olhar clínico e aquele olhar de cifras que você tem quando você entra, quando esse cliente senta para você. Tá? Então, acho importantíssimo para você aumentar a sua conversão. E ali, como eu falei, ali na avaliação é o ponto focal. Eu tenho avaliadores que eles já vendem ali, o cara já sabe o faturamento com cartão, com tudo na mão, com todo o processo já, o faturista só chega lá só e arremata, e é isso. Então, assim, esse processo de avaliação é difícil, a gente sabe, como o Matheus falou, é muito difícil chegar ali, e quando chega ali, a gente tem que aproveitar ao máximo. E aí, aproveitar ao máximo, a gente fala exatamente dessa interação diferenciada com o cliente, de realmente entender ali alguns pontos que vão realmente fazer sentido para ele ali no momento e que vão, de repente, deslumbrar ele uma realidade diferente do que ele estava quando foi, né? Para ele, de repente, era só resolver uma dor, era só extrair um dente e tal, e você começou a tocar em outro ponto que talvez seja a dor dele, de fato, para que você consiga converter a venda, tá? Então, essa interação com o paciente ali na cadeira, cara, não tem outra melhor. A sua maior conversão, ela está na cadeira, com certeza. Isso aí, de fato, eu te digo por experiência própria, por experiência de negócio de muitos anos de mercado. Perfeito. Não, e o nosso segmento ainda, aqui no caso mais da Odonto, já existe muitas frases, vamos dizer assim, estudos e coisas que a gente escuta desde pequeno sobre a importância do sorriso, né? Então, por exemplo, normalmente quando você vai conhecer uma pessoa, 70% das pessoas, exemplo, reparam no seu sorriso, né? Tem até aquele meme, não sei se quem já viu, que a pessoa está sem a sobrancelha, né? Mas todo mundo viu que estava faltando um dente, você reparou primeiro nisso, né? Então, tem várias coisas que, no caso, os pacientes inconscientemente eles já sabem, só que tem aquela coisa do nível de consciência, que aí vai dar até para fazer uma outra reunião sobre isso, mas tem pessoas que sabem que elas têm um problema, tem pessoas que sabem que elas têm um problema, mas não é uma prioridade para ela, né, e tem uma série de níveis de consciência, que daí vai naquilo de entender qual etapa que esse paciente está,
para eu trabalhar mais em cima disso. Às vezes tem paciente que ele tá com a boca toda ferrada e ele acha na cabeça dele que ele vai conseguir fazer uma lente. E, pô, você tem que fazer todo um tratamento, né? Mas na cabeça dele, ele viu lá o famoso com a lente, ele quer a lente, né? Então, é aquela coisa, às vezes, nem sempre o que o teu cliente quer vai ser o mais indicado para ele, né? E aí a gente precisa saber vender para isso, né? Porque a pessoa chega com uma expectativa e você falar um não para ela, né? E também não adianta você fazer porque depois é o teu nome, né? Para você criar uma marca vai anos, para você perder horas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente sempre quer fazer um negócio para não ter retrabalho, aquela coisa toda. Então, gente, em relação a essa questão do fechamento, né? Essa parte de vendas, como a gente falou, são vários conjuntos, vários detalhes, né? Que no final, se você puder fazer tudo que está ao seu alcance, igual o Vitor falou, tem coisas que estão ao nosso alcance, tem coisas que não estão, mas daí vale a reflexão de tipo, meu, o que está ao meu alcance, que são esses processos, né, que é o intuito da reunião, então eu preciso mapear tudo que de repente pode não sair como eu imaginei, e caso isso aconteça, o que eu posso fazer de diferente? Chama a responsabilidade para você. Tá, o paciente não fechou, o que eu posso fazer? Exemplo, um insight. Cria um documento online, e a partir de agora, todas as objeções que vocês começarem a escutar dos pacientes, coisa do tipo, vai colocando nesse documento, e aí você se reúne com o seu time e fala, tá, vamos junto. Como que a gente contorna essa objeção? Como que a gente consegue criar uma solução para isso? Uma ideia boba que vocês conseguem fazer e ainda gera uma dinâmica com a tua equipe, e no final isso vai ser bom para todo mundo. E aí a hora que você vê, você tem um arsenal de muitas ideias, né? Outra ideia, pô, cria um grupo no WhatsApp com os avaliadores, todo paciente que não fechou, pede para eles colocarem ali por que não fechou e fala um pouco sobre aquele paciente, e aí outras pessoas que estão no grupo vão tentando ajudar. Pô, mas tentou fazer isso aqui? Tentou fazer aquilo lá? E aí vocês vão conseguindo para que o próximo paciente que venha, ele já, pô, eu não posso errar isso aqui, né? Eu tenho que, de repente, lembrar. Porque, de fato, no dia a dia ali, às vezes, né, coisa acaba acontecendo, esquece, às vezes não está num dia muito legal, mas os processos vão te ajudar a que tudo aconteça, né? Então, Vitor, o que você acha aí disso? Tem alguma outra coisa para complementar? Tenho. Acho que para dar um resumão para vocês, né? Que eu acho que a gente está já ultrapassamos até o limite, eu não sei, né? Estamos dentro do horário. Porque o comercial Então, fala ainda, muito, né? carioca, Comercial né? fala muito. Carioca, então nem se fala. Não, Mas vamos lá, imagina. passando um resumão para vocês. Quando a gente fala todo esse cenário de estruturação, tá, que o Matheus está levantando aqui, é interessante no primeiro ponto, essa análise, ela partir de você. Como é que ela partir de você? Você tem que entender de fato que você não consegue abraçar o mundo. Tá? Não tem como você fazer tudo dentro da sua clínica. Por exemplo, a gente tem, hoje, muitas clínicas, elas fazem o marketing de uma maneira muito errada, porque elas trabalham com algumas coisas que hoje já não fazem tanto sentido dentro do marketing, por exemplo, tá? Então, assim, e aí, o que você precisa fazer são vídeos lá dentro, interativos, são coisas interativas para a pessoa poder interagir com você. Só que isso não acontece. E aí, quando isso não acontece, aí, às vezes, é muito culpa sua, porque você entende que você é capaz e você consegue fazer dentro do seu tempo, só que você tem outras coisas para você fazer, né? E a tua visão como empresário tem que ser estratégica, assim, você tem que estar dentro do negócio, você tem que participar, você como dentista ali, você tem que estar, e às vezes você está no dia a dia, está na rotina de trabalho também, mas o seu pensamento tem que estar na linha estratégica. Então, para isso, você precisa estruturar processos, porque senão você vai estar totalmente destruído, o seu negócio vai estar destruído, e você não vai conseguir, você vai conseguir enxergar os gaps, mas você não vai ter tempo hábil, nem respiração, e nem vai conseguir fazer isso num fluxo normal de tempo, porque ninguém consegue. Tá? Então, nessa estrutura, você tem que pensar primeiro o seguinte, eu consigo fazer o quê de maneira consciente? O que de fato eu consigo fazer 100%? Porque se eu não conseguir fazer 100%, eu estou atrapalhando o meu negócio. Então, se eu estou atrapalhando o meu negócio, eu tenho que achar uma solução para fazer isso funcionar sem que eu esteja ligado diretamente a ele. Tá? Então, montar uma estratégia, uma projeção comercial, uma estratégia comercial, ela começa por você. O que você consegue fazer hoje dentro da clínica de verdade 100%? Ah, isso aqui eu consigo fazer. O que você não consegue fazer? Isso aqui. Você identifica primeiro esses pontos, acha pessoas ou acha mecanismos para fazer isso, e a gente tem isso aí para você. Por exemplo, você tem algumas ferramentas que te ajudam a fazer algumas coisas também. Então, assim, você pode usar outros canais para você fazer isso. Então, acha isso aí, estrutura mais ou menos isso aí na sua cabeça, porque com certeza, talvez o seu gap maior esteja porque ele começou em você. Porque ali você acredita que você é capaz de fazer tudo, você acaba não fazendo, não entregando nem 10% do que você poderia entregar, ou que uma pessoa ou que uma outra ferramenta no seu lugar conseguiria fazer, tá? Então, uma estruturação, né, de todo esse processo comercial, uma estruturação de tudo isso que a gente está falando agora, você ter realmente alguma coisa pré-estabelecida, ela vai começar primeiro do teu entendimento sobre você no seu negócio.
E aí, quando você tem essa visão de quem você é realmente no seu negócio, o que você pode fazer no seu negócio, você começa a dividir melhor as outras coisas. O outro ponto muito importante é você definir melhor os escopos de trabalho, inclusive o seu. Tá? Porque isso aí ele acaba tomando muito tempo da sua equipe, acaba tomando muito tempo seu, se você não tem uma estrutura montada de trabalho, um esboço de trabalho, um escopo de trabalho bem fundamentado dentro da sua rotina. Se você não tem isso, fatalmente você não tem estrutura e fatalmente o seu negócio ele tá fardado a você ter várias oscilações, principalmente para baixo. Tá? Porque você não tem ali um mínimo de organização para você entender o que dentro daquele tempo que você tem, você consegue fazer, comercializar o seu produto, o que você consegue trazer de negócio para o seu negócio, tá? Então, entende isso, entende os escopos de trabalho da sua equipe, analisa ali, inclusive o seu, incluindo o seu, como é que está sendo montado, o que tem, o que eu posso mudar, o que eu posso trazer, será que isso aqui está sendo trabalhado da maneira correta, será que não, como é que eu posso fazer isso aqui para transformar isso aqui em macro, né? Como é que eu posso otimizar melhor o tempo da minha equipe, como é que eu posso otimizar melhor o meu tempo, né? E você pensando nessas estratégias disso aí, você já vai começando com uma estrutura montada, né? A gente tinha até uma apresentação montada para vocês, eu vou deixar o QR Code quando eu colocar, eu também vou dar acesso para vocês a essa apresentação, porque eu acho que tem algumas nuances ali bem legais e tem algumas dicas ali, né, que são interessantes para vocês seguirem. Eu montei exatamente para vocês, para estar me reunindo com vocês hoje, então eu acredito que esse material, ele vai ser bem interessante para vocês seguirem ali. Acho que quando vocês tiverem esse material ali e lembrarem de tudo que foi falado aqui, você montando essa estrutura na sua cabeça, consequentemente, o seu negócio ele começa a ter vai começar a ter um equilíbrio diferente, né? É um ponto de partida. E ele vai começar a ter uma estrutura diferente a partir do momento que você entender, a partir do momento que tiver esse material e que você tiver entendido pelo menos uma parte do que a gente colocou aqui para vocês. Perfeito, perfeito. Coloca aquele raio-x, porque ele trouxe um benefício muito legal aqui para vocês, que a gente falou aqui de processos e coisa do tipo. E hoje, gente, a Prospecta, claro, nós temos uma clínica, nós temos experiência, né? A gente ajuda os nossos clientes, mas nós somos especialistas em prospecção de pacientes, em colocar a paciente na sua clínica. Parte de gestão, coisas nesse sentido, a gente sabe porque a gente vive na pele, né? Temos também empresa, coisa do tipo, mas meu trabalho não é de consultoria, né? Isso é um plus que a gente oferece, mas o meu trabalho é mais essa questão da prospecção, mas colocar oportunidades dentro do seu negócio, tá? Então, ter essa visão de fora é muito legal, tá? Então, o que ele fez que a gente negociou, ele fez ali para clientes prospecta, tá? Ele vai te dar tipo um raio-x, aonde ele vai estar de fora e ele vai conseguir ver dentro de tudo isso que a gente conversou, porque ele sabe já, né? Pô, de repente, com uma coisa que você fala, ele vai ver, pô, esse processo aqui não tá de repente tão legal. Será que realmente em todos os processos que são efetivos e cruciais para uma etapa de venda, por exemplo, você está no seu 100%? Porque lembra do que acontece se não está no 100%? Então, esse raio-x, ele vai ajudar, né, vocês a entenderem gaps e oportunidades de melhoria, tá? Não tem custo, né, Vitor, pelo que a gente conversou? Não. Tá? Diagnóstico 100% para os seus clientes. Para os clientes prospecta, né? Então, acho que vale a pena, tá, gente? Vocês, pelo menos, benefício da dúvida aí, né? Entender como é que tá hoje. Se alguém chegasse hoje e falasse, ó, fazer um raio-x da sua empresa, eu sou o maior interessado, porque no final, como eu falei, qualquer oportunidade que eu tenho de melhorar já vira um diferencial competitivo. Porque hoje existem até outras empresas, né, que fazem o que eu faço. Mas eu sempre estou em busca de melhorar. É melhoria contínua sempre. Tá? Como é que o pessoal faz aí, Vitor? Manda o contato? Vou colocar para vocês aqui um QR Code também, aí eu dei acesso também para o Matheus poder trabalhar com vocês. Eu vou abrir até aqui para vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Tá, ok. E aí eu vou compartilhar aqui o QR Code com vocês. Beleza, aí isso vai funcionar tanto para quem está gravado, né, conseguir ver lá, tá, conseguir ver, tá tranquilo, daí assim que ficar disponível eu mando lá para vocês, tá, então daí vocês conseguem ver, eu também vou mandar o contato para vocês ali do Vitor e tudo mais também, então esse material a gente compartilha também. É isso aí. Então, por esse link aí, né, os seus clientes eles vão ter acesso a um diagnóstico que a gente vai fazer ali dentro do trabalho de vocês. Assim, se vocês entenderem que se 30%, né, se a gente fizer alguns ajustes aí, isso vai elevar pelo menos de 30% do seu faturamento. Se você achar que é interessante você fazer, se você elevar pelo menos 30% do seu faturamento, quem não achar, eu acho que né, tem que dar nem no negócio, 30% do seu faturamento só em ajustes de gap,
né, vocês vão entender que esse diagnóstico ele pode ser que ele seja ali um ponto de partida muito interessante para sua empresa, tá? Uhum. Não que a sua empresa não esteja estruturada um mínimo, nada disso, mas a gente vai entender ali junto com você pontos específicos onde a gente pode acertar, onde pequenos acertos podem trazer resultados bem interessantes para você, tá? Uhum. Então, nosso intuito, na verdade, não é nem converter, nem interessante para a gente, na verdade, se prender ao quanto de percentual você converte hoje. É interessante para a gente, na verdade, é converter os outros que você não converte, tá? Eu não quero saber, não me interessa os 15% que você tem de conversão da sua empresa, me interessa são os outros 85% que você não converte, tá? Uhum. Então, a gente vai trabalhar, esse é o cenário do diagnóstico, a gente vai entender ali como é que está o seu negócio hoje, então é só você apontar aí a sua câmera pro QR Code, chamar, você vai entrar direto em contato comigo, e você vai ter um diagnóstico comigo, tá? Você tem um bate-papo comigo, a gente marca uma horinha, a gente tem um bate-papo ali para mim fazer um diagnóstico da sua empresa, e aí a gente juntos identificar os gaps e eu conseguir te ajudar de alguma forma para que você aumente seu faturamento, consiga progredir muito mais ainda no seu negócio. Ô, Vitão, eu não quis te interromper, mas ele não tá no slide ali do QR Code, não. Coloca lá pra gente, por gentileza. Ele tá na primeira parte, que é otimizando o processo de vendas. Eu não quis te Rapaz, interromper. Aí, desculpa. pronto. Aí, agora abriu. Beleza. Isso. Então, coloca ali. Daí, o legal Isso disso é que aí. não vai ser com o seu estagiário, né? Então vai ser com não vai ser você. com o estagiário. Tá Boa. aparecendo aí para vocês o QR Tá, Code? agora está. Daí você escaneia aqui e tá gerando já no teu zap ali. Então, isso gente, no mínimo, né, dá o benefício da dúvida, porque no mínimo disso vocês vão conseguir tirar alguns insights, né, ver oportunidades de melhoria. Como a gente falou, também a gente trouxe um monte de ideias, talvez não é tudo para o teu momento agora, mas talvez a gente saia daqui realizado se uma coisinha fez sentido para vocês, né? E aí aqui a gente trouxe, né, uma aula que não dá para a gente falar tudo sobre isso, mas você vai ter mais uma oportunidade de conversar de forma privada, porque aqui eu sei que vocês têm vergonha, né? Então conversar de forma privada ali sobre as suas necessidades, sobre as suas dificuldades e de repente disso conseguir melhorar, tá bom? Porque a gente viu que, né, tá competitivo o negócio e que agora, né, tem que sobreviver se importando e se preocupando aí com os seus processos, beleza? Vitor, agradeço muito pelo tempo, agradeço pelo tempo de todo mundo que está aqui, né? Eu vou parar aqui a gravação só para não ficar muito extenso e